Eu quero falar esta noite e nesses próximos dias sobre o inimigo real. Nem Satanás foi colocado ao posto de inimigo de Deus. A Bíblia mesmo diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então Satanás não foi colocado num posto de inimigo, mas o outro alguém, uma outra entidade, foi colocada como inimigo, como rival de Deus. Jesus disse no seu evangelho: não podeis servir a dois senhores, ou servirá a Deus, ou servirá a Mamon, ao dinheiro, às riquezas. O que Cristo estabelece no nosso coração é que existe um altar único nas nossas vidas. O nosso coração por si só é um altar, que apenas dois senhores podem se assentar: o próprio Cristo, ou o amor ao dinheiro. Se você é mais espirituoso, Mamon, uma entidade, um demônio, relacionado a dinheiro. O maior rival no homem, hoje, na atualidade, não é Satanás, é o dinheiro. E quando nós tocamos nesse assunto, e eu quero te dizer que nós vamos ser muito bíblicos aqui, por si só, falar de dinheiro na igreja é um problema, porque as pessoas foram acostumadas com um discurso. Claro que houve exageros, é claro que tivemos pastores ou homens sem caráter transvestidos de pastores, tivemos empresas transvestidas de igreja que deram mau testemunho da gestão dos recursos do reino de Deus. É claro que tivemos. Mas em suma, generalizado, falar de dinheiro na igreja se tornou um assunto polêmico. Eu sou um dos pastores da minha geração que tive muito problema para falar de dinheiro, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: as pessoas vão pensar mal de mim. E assim são muitos amigos, mesmo homens que não precisam do recurso da igreja como salário, têm medo de falar de dinheiro, porque lá fora, amém? Lá fora, amém? Lá fora, as pessoas são maldosas nos seus comentários, as pessoas generalizam, as pessoas falam o que não sabem, mas elas falam de experiências, elas falam de fatos consumados, mas elas não falam de Bíblia. E é por isso que eu não estou aqui para te pedir uma oferta essa noite, não é por isso. Eu não estou aqui porque a gente tem um grande projeto para exercer. Eu não estou aqui porque precisamos de mais recursos. Eu estou aqui para te dizer que se você entender isso que eu vou te dizer aqui hoje, a sua vida pode mudar para melhor em nome de Jesus. A Bíblia tem muitas promessas de Deus. Hoje mesmo, estava lendo com a minha esposa, a gente estava fazendo o nosso devocional juntos, a gente está lendo o livro de Provérbios. Provérbios 22:8 fala que se o homem tiver duas coisas, humildade e temor do Senhor, virá sobre ele riqueza, honra e vida. Provérbios 22:8, se você quiser abrir ou se quiser anotar, está lá. Se o homem tiver humildade e temor do Senhor, sobre ele virá riqueza, honra e vida. Existem muitas promessas. Uma das promessas mais folclóricas, se não podemos dizer assim, é que eu e você, como filhos de Deus, comeremos do melhor que essa terra pode produzir. Dani disse isso muito bem aqui. Então sim, há uma promessa de prosperidade para todo homem e toda mulher que caminha do lado de Jesus. Não, esse não é o objetivo final de Jesus, muito pelo contrário. A prosperidade, ela é uma ferramenta, ela não é o objetivo final, ela não é o propósito, não foi para isso que Jesus te chamou. Isso é uma ferramenta que Deus coloca nas suas mãos, para que você possa cumprir o objetivo final, que é estabelecer o governo de Deus na terra.
que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Esse é o objetivo de Deus. A prosperidade que Ele promete é apenas uma ferramenta para que tenhamos viabilidade para cumprir os projetos que Ele tem para as nossas vidas. Porém, a igreja foi intoxicada com um veneno mortífero. Falaram para a gente que aquele que tem dinheiro, aquele que ganha um pouco melhor, aquele que é promovido, aquele que está recebendo um pouco mais de recurso, não é nem ser abençoado, porque dinheiro não tem a ver com bênção. Mas aquele que tem recebido mais recursos, esse é o abençoado. E é mentira isso. Não é porque você tem mais que você é mais abençoado. A Bíblia diz no livro de Provérbios que é melhor morar no canto do eirado, num lugar fedido, sujo, do que morar com um homem que recebe suas riquezas de forma injusta. Existe sim uma riqueza que o homem pode produzir, sim, claro. É por isso que a gente vê os ímpios prosperando. É claro que existe uma riqueza que o seu braço pode promover, claro que existe. Se te falaram que é outra coisa, é mentira. Vai lá trabalhar, fica trabalhando 12, 13, 14, 15 horas e você não prospera. É claro que prospera. O que Deus está dizendo é que existe uma riqueza, uma prosperidade que vem dele para as nossas vidas. E aí ele diz: eu abençoo enquanto você dorme. Fala isso para alguém que está lá no mundo. Diz para ele: vai dormir que Deus vai te abençoar. Quem é que vai acreditar nisso? Ninguém vai acreditar nisso. Mas é claro que existe dois tipos de riquezas: aquele que vem de Deus e aquele que é produzido por nós mesmos. Eu não estou aqui para te ensinar a como produzir riqueza. Talvez eu deveria te dizer: levanta da cadeira e vai trabalhar, meu irmão. Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado, dá um sorrisão para ele, fala assim: levanta e vai trabalhar, meu irmão. Vai trabalhar. Porque o trabalho traz dignidade e propósito para a vida de um homem. Mas existe um lugar onde o trabalho pode ser exaustivo e não produzir resultado. Quem aqui conhece pessoas que trabalham muito, mas não conseguem prosperar na vida? Só levanta a mão para eu ver. Você trabalha muito, mas parece que o negócio não vira. Sim, isso acontece também. Por que isso acontece? Porque existem princípios eternos que não estão sendo estabelecidos na nossa vida. Eu estou aqui hoje para falar com você coisas que vão mexer não com o seu bolso, vai mexer com o seu caráter. E eu acredito que se Deus mexer com o seu caráter, Deus vai mexer com a sua família e vai mexer com os seus negócios, com o seu bolso, com a sua renda e com tudo aquilo que é necessário. Um ajuste de Deus muda todas as outras coisas. Amém? Então vamos começar do princípio. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Antes de abrir sua Bíblia em Gênesis 1:1, se você quiser já pode abrir. Eu queria trazer um dado aqui importante, dado do IBGE. Dado do IBGE. 57 a 60% é uma estatística. De 57 a 60%, por que não é precisa? Porque existem muitas temas variáveis, mas tudo está ligado entre 57 e 60%. Todos os divórcios que acontecem no Brasil, entre 57 a 60% deles estão ligados a finanças. Vou melhorar, vou falar sobre os evangélicos do Brasil então. Né? Porque crente não se separa por falta de dinheiro. Crente, quando está faltando dinheiro, ele faz o que ele faz? Ele ora. Não, mentira. A mesma coisa que está lá fora está dentro da igreja também. As pessoas estão separando porque não sabem administrar dinheiro. As pessoas falam que o grande problema do divórcio é a traição. Eu vou te dizer que as pessoas estão separando mais por causa de dinheiro do que por causa de traição. Se a gente souber lidar melhor com esse tema, quantas famílias aqui não podem ser restauradas, não é verdade? Por isso que eu falo que avivamento não são só lágrimas. Avivamento precisa acontecer na nossa vida e tocar todas as áreas. Tem que tocar na família, tem que tocar na intimidade, avivamento tem que tocar na minha profissão,
Avivamento tem que tocar na minha vida devocional, o avivamento tem que tocar em tudo. Porque um avivamento que toca só na igreja tem algo errado. Todos vocês sabem que em 2030 seremos uma nação de maioria evangélica. A maior parte das pessoas estão se convertendo ao evangelho, dizendo: eu quero o Senhor como o Senhor, meu Senhor e Salvador, e enchendo as igrejas. Mas concomitantemente, ao mesmo tempo, o nível de corrupção está aumentando. Nível de aborto está aumentando, o nível de divórcio está aumentando. Então, que crescimento é esse? Se pregamos uma coisa e está acontecendo outra, que avivamento é esse? Então nós precisamos entender que avivamento nada mais é do que receber de Deus em áreas que podem estar em conflito e debaixo de ignorância, e trazer a vida de Deus para esse lugar. Amém? Você está aqui comigo essa noite? Você pode então botar a mão no ombro do seu irmão? Põe a mão, vamos fazer um ato aqui. Queria que você botasse a mão sobre o ombro do meu irmão, do seu irmão agora. Eu queria que você orasse por ele. Ó Deus, abençoa a vida dele. Abre os olhos dele. Abre o coração dele. Para que ele possa ouvir coisas aqui que não leve para o seu íntimo. Mas que leve para o lugar da transformação dele. Abra os olhos espirituais, meus irmãos, aqui essa noite. Abra o meu também, Jesus, eu sou o que mais preciso. Eu te peço que o Senhor ministre a tua verdade sobre as nossas vidas. E que sejamos cheios, não só de conhecimento ou de informação, mas do teu Espírito, que é capaz de transformar, de dividir alma e medula, Jesus. Que é capaz de tocar e separar alma e espírito e transformar as nossas vidas. Nós oramos para que o Senhor ministre sobre os nossos corações essa noite. E toda a honra e glória será sua e somente sua. Em nome de Jesus. Amém? Abre comigo, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Amém? Amém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Já estava criado. No segundo momento, a terra estava agora sem forma e vazia. A palavra sem forma aqui, na tradução hebraica original, como foi escrita, a palavra sem forma é debaixo de caos. Alguma coisa aconteceu que deixou a terra debaixo de caos. Se você estudar um pouco mais, talvez você vai ter um monte de teoria como isso aconteceu. Ezequiel 28, por exemplo, é um dos textos que faz alusão ao que pode ter acontecido. Mas a gente não vai entrar nessa vertente aqui hoje, a gente só vai entender que Deus criou os céus e a terra, criado. Mas em algum momento a terra ficou debaixo de caos e desordem, tudo bagunçado. Então Deus interveio. Então veio Deus na terra e disse: haja luz. E houve luz. Esse foi o primeiro dia, o dia 1. A prioridade de Deus em transformar a terra e construir na terra um jardim onde eu e você deveríamos estar habitando, mas por causa do pecado não, mas a terra está aí, ele refez a terra para que a gente pudesse habitar. O dia 1 de Deus começou em jogar luz aonde tinha caos. Só isso já mostra para mim e para você como Deus trabalha. Muitos de nós estamos passando por problemas financeiros, problemas familiares, problemas de cunho pessoal. Todos nós temos problemas. Mas muitos de nós guardamos os problemas que nós temos. Muitos de nós fazemos pactos de silêncio sobre traumas, medos, sobre situações que vivemos no passado. Fechamos a nossa boca e deixamos aquela deformidade e aquele caos permanecerem dentro de nós. Há algo dentro de mim que eu tive que passar por uma experiência semana passada,
que eu descobri que eu guardava por mais de 30 anos. Um pacto de silêncio. E você pode me dizer como Deus trabalha então, pastor? A primeira coisa que Deus faz é em todos os lugares que existe deformidade, Ele precisa acender uma lâmpada. Mas pastor, eu não quero contar para ninguém, eu quero que Ele conserte. Eu quero que no escondido Ele conserte aquilo, nem para ninguém ficar sabendo o que aconteceu e nem que foi consertado, eu quero que tudo fique em secreto. Não é assim que Deus trabalha. O apóstolo Paulo diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que haveis cura. O método de Deus é: existe caos? Põe luz, porque somente com a luz eu posso restaurar. O nosso grande problema é que muitas vezes queremos ver consertos em secretos. Queremos ajustes em secretos. Mas eu quero te dizer uma coisa, do fundo do meu coração: as maiores transformações acontecem quando a luz de Deus se acende. Muita da desordem que existe na nossa vida foi porque todas as vezes que Deus quis acender uma luz, eu não quis passar pelo processo da minha morte, da minha reputação. Sabe qual é um dos maiores inimigos da transformação? A reputação. Quando as pessoas não querem que o seu nome fique manchado. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele, pergunta para ele: entre a reputação e sua cura, o que você prefere? Entre um milagre e sua reputação, o que você prefere? Jesus fez isso. A Bíblia diz que um homem de uma mão mirrada estava dentro da igreja e Jesus disse: vem aqui no meio de todo mundo. Levanta sua mão para que todo mundo veja. Quando ele levantou e o braço dele estava ressecado, houve cura. Se o próprio Cristo nos expõe, por que não nos expormos? Você não é mais forte do que ninguém. Você não é mais espiritual do que ninguém. Você não é mais competente do que ninguém. Que não precise dizer para as pessoas: ei, eu preciso de ajuda. Desordens acontecem na nossa vida, porque a luz de Deus não pode chegar naquele lugar. Josué, capítulo 7, verso 10, abre para mim, para a gente ler. Eu quero continuar sobre isso um pouquinho. Josué, capítulo 7, verso 10. Diz assim: o Senhor disse a Josué: levanta-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a minha aliança que eu ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram, esconderam e colocaram junto de seus bens. É por isso que os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua própria destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Esse texto é um texto famoso. O prosseguimento desse texto é a morte de Acã, porque roubou uma capa de Jericó. Existiu um pacto. Nada em Jericó será tocado. O despojo de Jericó é do Senhor. Não vão botar a mão em nada. Mas alguém pecou. Alguém pegou a ordem e desvirtuou a ordem. Quando houve desvirtuamento da ordem, quando a ordem não foi organizada e seguida, toda a família de Israel pereceu. Preste atenção. Quando um estava fora da ordem, toda a família pereceu. Eu quero te dizer uma coisa. E talvez você possa ficar bravo comigo agora, mas depois você vai me agradecer. Quando você está fora da posição que Deus te chamou, sua esposa, seu marido, seus filhos pagam o preço da sua desobediência. Tem muitas derrotas no seu currículo
porque você estava fora da ordem. Você não deixou de orar, você não deixou de ler Bíblia, você não deixou de jejuar, mas você estava fora do lugar que Deus mandou você estar. E derrotas acontecem, estagnações acontecem, porque estamos fora da posição que Deus nos estabeleceu. É Deus dizendo para Josué: por que você está parado? Volta lá e conserta o que precisa ser consertado. Volta à minha ordem completa, porque vocês estão fora da ordem. Sim, meus irmãos, muitas vezes nosso grande problema não é com o dinheiro, nosso problema não é com Deus, o nosso problema é conosco mesmo, são as nossas desordens. É nós mesmos que não sabemos lidar com a verdade de Deus em nós mesmos. É quando eu olho para mim e digo: tem algo errado. Ou pior, eu nem sei se eu estou certo, se eu estou errado. Tem tanta bagunça dentro de mim que eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu estou aqui para desmascarar, em nome de Jesus, essa noite, algumas das desordens que podem promover fracassos na nossa vida. Porque existem desordens de muitos aspectos. Existem desordens de aspectos espirituais, doutrinários, emocionais, familiares, financeiros, doutrinários. Existem tantas desordens. Nós vivemos num mundo hoje, eu disse isso para vocês um tempo atrás, de um dos dados que eu recebi que eu mais fiquei impressionado. Uma criança hoje de 11 anos tem mais informação instantânea do que Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, no seu primeiro mandato. O tempo de informação hoje é rápido, muito rápido. Então nós somos bombardeados com informação o tempo inteiro, só que nem toda informação é verídica. Mas recebemos. Paulo já alertava isso a Timóteo: vai chegar um dia que as pessoas vão querer ouvir coisas que lhe agradam e vão estar longe de mim. Por isso é importante a gente averiguar biblicamente, é isso que eu estou dizendo. Voltemos ao Evangelho, voltemos à palavra, porque a palavra ela é inerrante, ela não vai errar em momento nenhum na sua vida. Então voltemos para lá e vamos descobrir o que ela está falando sobre como nós devemos lidar com o dinheiro. Dinheiro não é um problema para Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Fala para o seu irmão: dinheiro não é um problema para Deus. Não é um problema. Dinheiro é um problema para quem está em desordem. Porque existem desordens de cunho espiritual que faz com que, se Deus nos abençoar financeiramente, seremos homens de ânimo dobre. Essa é uma das maiores deformidades espirituais de um homem. Ter ânimo dobre, a Bíblia fala que ânimo dobre é inconstância. Sim, senhoras e senhores, a inconstância, o desafio de levantar todos os dias e orar, e ler Bíblia, e ser disciplinado nisso, e não conseguir, é deformidade. Quem te deu 24 horas por dia? Jesus. Quem te deu saúde para abrir seus olhos e respirar? Jesus. Quem te deu um trabalho para trabalhar? Jesus. Quem te deu uma família para comungar? Jesus. E por que você não consegue tirar tempo para Ele? Porque existe uma deformidade, uma preocupação, uma ansiedade em querer prover para si mesmo algo que deveria ser dele promover em nós. Somos uma geração de homens e mulheres cristãos tomando ansiolítico para dormir, quando o nosso descanso deveria estar no Senhor dos Exércitos. Somos inconstantes, e essa inconstância produz em nós incredulidade. Sabe por que você deixa de orar? Porque já não acredita mais no poder da oração. Você acredita no poder da oração aqui, do mover, o pau quebrando, vamos lá, aí você acredita. Mas lá na sua casa, sem barulho, sem som, sem bateria, de joelho dobrado, você já não acredita mais. É por isso que você não ora. Você vai dizer para mim: falta estímulo, pastor. Eu vou te dizer: falta ordem. Você não faz o que você gosta, você faz o que é necessário. Homem não faz o que gosta, homem faz o que é necessário. Quem faz o que gosta é criança.
E essa deformidade, esse evangelho, a hipergraça, desculpa meu irmão, eu acredito na graça, a graça redentora de Jesus. Mas existem princípios estabelecidos por Deus, inegociáveis. Um dos princípios inegociáveis de Deus é que todos os dias nós devemos estar com Ele, porque lá na eternidade, no jardim do Éden, Ele descia todos os dias para falar com o homem. Eu vou te dizer uma coisa, todos os dias Ele continua descendo para falar comigo e com você. Mas as nossas deformidades espirituais tiram da gente a capacidade de prosperarmos, porque a nossa prosperidade não está no nosso braço, está nas nossas conexões. Milagre nada mais é que a junção de dois fatores: preparo e oportunidade. Preparo diz respeito àquilo que eu posso fazer, oportunidade, aquilo que Deus pode fazer. Existem desordens na nossa vida, de cunho doutrinário. Se eu perguntar para você, não precisa levantar sua mão, mas quantos de vocês que estão aqui hoje já ouviram falar claramente, biblicamente sobre dízimos? Talvez você está aqui hoje e aprendeu que você tem que fazer. Eu quero quebrar isso na sua vida, você não tem que fazer. Porque dízimo não tem nada a ver com obrigatoriedade. Dízimo é uma declaração de quem foi redimido por Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7 que quando Melquisedeque é encontrado por Abraão, a prefiguração de Melquisedeque é de Jesus. A Bíblia diz que Abraão se ajoelha e Melquisedeque trazia pão e vinho. E a Bíblia diz que pão e vinho, é a prefiguração do corpo e do sangue de Jesus. Quando Melquisedeque apresenta pão e vinho para Abraão, ele dizima. Hebreus capítulo 7 diz que o menor ou a maior abençoa o menor, como Melquisedeque da linhagem dos reis de Salém, aquele que não tinha pai, mãe, nem genealogia, não tinha princípio nem fim, era a prefiguração de Cristo. Abençoa Abraão, que recebeu os dízimos através de Levi. Nossos dízimos, as nossas ofertas não são entregues porque nós estamos barganhando com Deus. Nossos dízimos não são entregues porque nós temos um contrato de eu vou dar 10 e eu quero receber 100. Se você, infelizmente, tem pessoas que acreditam nisso. Mas eu quero te dizer que quando você semeia não porque você quer colher algo, você semeia porque você já colheu algo. E o mais importante não é porque você colheu seu salário, foi porque você colheu salvação. Aquilo que você não podia fazer por si mesmo, mas Jesus morreu e pagou o preço da sua vida com o sangue precioso dele na cruz do Calvário. Só que nós chegamos diante de Deus dizendo: Deus me abençoe, eu sou dizimista. Deus diz: filho, você não entendeu. Eu não tenho como te abençoar. Porque você está em desordem. Você tem desordem. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não conseguem avançar porque não sabem como. Eles acham que eu dizimei, agora eu não preciso de ofertar. A Bíblia deixa claro que o dízimo é uma doutrina de redenção, mas oferta é uma doutrina de generosidade. 2 Coríntios capítulo 9 diz: cada um dê conforme o seu coração. Como que se cada um dê conforme o seu coração, se a Bíblia está falando de dízimo de 10%, porque está falando de oferta? Fala para o seu irmão: existe dízimo e existe oferta. São duas coisas. Se o dízimo é a linguagem de redenção, oferta é a semente de prosperidade. Pastor, eu não concordo, então não faça. Pastor, eu não concordo com essas coisas, não faça. Ninguém aqui está te obrigando. O problema é, tem muita gente querendo fazer e não sabe como fazer. Não entendeu como fazer. Está preso espiritualmente porque não sabe como fazer. Mas eu não concordo. Vai estudar, vai ler, vai buscar Jesus. Não faça, problema seu. Eu faço. Minha casa faz. E a minha vida tem fluído financeiramente, familiarmente, intimamente, como profissionalmente, em todas as áreas da minha vida.
porque eu entendi que a desordem doutrinária trava o processo. Existem desordens de cunho emocional. Pessoas que carregam coisas dentro de si, traumas não confessados. Mas pastor, o que isso tem a ver? É claro que tem tudo a ver. Diz para uma mulher que foi abusada sexualmente na sua infância, que ela deve andar bonita e cheirosa, que ela não vai conseguir, mesmo que ela queira. Diz para um homem que sofreu e passou fome, que ele precisa ser generoso. Ele vai dizer, eu não consigo ser generoso porque eu tenho medo de faltar amanhã. É claro que existem traumas que prendem as nossas vidas. E esses traumas trazem desordem no nosso coração. Diz pra gente, você não vai conseguir, não tem jeito para você, você nasceu assim e vai continuar assim. Claro que vai continuar, a luz ainda não acendeu. Confissões, sabe o poder de uma confissão? Se você nunca experimentou, experimente. Chame alguém que você confia e diga, eu preciso compartilhar algo no fundo do meu coração. Eu não aguento mais viver com esse segredo. Senhoras e senhores, vai sair uma tonelada das suas costas. E dali em diante, a sua vida vai ser diferente. Porque ninguém consegue avançar carregando pesos que não são necessários. Falta de perdão. Quantos de nós carregamos pessoas nas costas por anos? A nossa vida fica travada. Sim ou não? Vocês estão aqui comigo hoje? Vocês estão muito calados? Vocês estão felizes? O pastor ama vocês, viu? Ó, como diz o Mateus, coração para vocês, eu amo vocês. A Bíblia diz, Salmo 23, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus, né? Nós estamos precisando aprender um pouquinho, então. Se nós não perdoarmos, como viveremos avanços? Você chegou aqui achando que Deus ia te dar uma estratégia para começar um negócio? Claro que não. Ideias surgem de um coração livre de amarguras. De um ambiente que tem prazer de estar. Aonde Deus tem prazer de permanecer, na casa que Deus tem prazer de estar, surge a prosperidade. Existem desordens familiares. Muitos de nós não conhecemos as nossas próprias funções. Pai que está fazendo papel de mãe, mãe que está fazendo papel de pai, filho que está fazendo papel de pai, pai que está fazendo papel de filho. Ah, pastor, o que eu tenho que fazer? Efésios, anota no seu caderninho aí, lê Efésios. Olha para o seu irmão, diz para ele, essa semana você vai ler o livro de Efésios, em nome de Jesus. Está lá, Paulo está dizendo, pais, maridos, esposas, o que ele diz para os maridos? Maridos, morram pelas suas esposas. Pastor, se vier um bandido na minha casa, ele acordar 3 horas da manhã, tem um facão escondido lá dentro, e eu vou lá, e se eu tiver que brigar com ele, eu vou brigar, e eu vou defender minha mulher. Quem te falou que é isso que Deus está querendo apenas? Sabe o que Deus está querendo? É na hora que a sua mulher estiver cansada, você mata seu orgulho, vai lá e faz um cafuné nela e pergunta para ela o que você pode fazer para ajudar ela. Está pesado para ela? Dobra o serviço. Mas faz a vida dela ser melhor do que a sua, porque você aguenta, ela não. Ai, mas eu estou cansado, eu estou estressado. É mesmo. Vai jogar bola. Vai pescar. Faz outra coisa. Mas não para de fazer o que Deus te chamou para fazer. Só que nós queremos que as nossas esposas, nossos filhos, façam por nós aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Mulheres, diz Paulo,
submetei aos vossos maridos. Ô Jesus, eu posso ouvir um glória a Deus aí? Ó, dá até vergonha agora. Vamos melhorar esse negócio aí, né? Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Pastor, como é difícil submeter. É mesmo, não é fácil não. É por isso que mulher, seu marido vai morrer por você, você também vai morrer por ele. Se você não está disposta a isso, não requeira do seu marido um provedor. Não requeira um marido carinhoso. Não requeira dele um marido atencioso. Se você não está disposta a morrer por ele, também não requeira dele que ele morra por você. É por isso que a gente começa a morrer. Quem começa a morrer primeiro? A Bíblia diz, quem morre primeiro? Os homens. O homem morre pela mulher e depois a mulher morre pelo homem. E a gente vai vivendo mortes cíclicas. Um vai morrendo, abrindo mão de si mesmo. Porque casamento não, se você não casou para ser feliz. Você casou para fazer o outro feliz. Seu marido ou sua esposa está aí, dá uma olhada para ele. Dá um sorrisão para ele. Dá um beijinho nele aí. Dá um beijinho, ó. Se você não está, filho, se você é jovem, pastor, eu estou no curso de casal, você deveria aprender. Tem muito jovem aqui que deveria aprender agora para não quebrar a cara amanhã. Que deve aprender para não quebrar a cara amanhã. Amém? Tem muitos de nós que não prestamos contas. Sabe qual é o maior problema da família? O maior problema de desordem na família? Má prestação de contas. Para quem você presta conta? A Bíblia diz que Jesus, em uma das suas parábolas, diz: dei 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Mas houve um dia que eu vim buscar a prestação de contas. A quem você presta contas? Tem marido aqui que a mulher não sabe quanto ele ganha. Tem esposa aqui que o marido não sabe quanto ele ganha, quanto ela ganha. Tem mulher escondendo dinheiro na caixinha do Nubank. Vocês estão rindo porque é verdade. Tem marido escondendo dinheiro com amigo da empresa. Tem gente escondendo dinheiro do seu cônjuge quando deveriam estar junto, construindo juntos. Sabe por que vocês não avançam familiarmente? Sabe por que vocês não conseguem conquistar sonhos? Porque vocês não trazem luz para a finança de vocês. Um não sabe o quanto o outro ganha, um não consegue planejar junto com o outro, um não consegue prestar conta. Eu sou homem, vou prestar conta do meu dinheiro para minha mulher. É claro que vai, é a sua metade. Quem não presta conta de nada se torna orgulhoso, prepotente. E a Bíblia diz: a soberba precede a ruína e o espírito de altivez precede a queda. Tem muita gente que fracassou na vida porque não prestou contas. Quer prosperar? Presta conta. Faz a planilha lá, apresenta, vem cá, amor, senta aqui, vamos conversar sobre isso aqui. O que nós vamos juntar? Para onde nós vamos? O que vamos fazer juntos? Isso é ordem. A Bíblia diz que quando Deus olha do céu, Ele só vê uma carne, Ele não vê duas. Ele não vê dois, Ele vê um. Tem o nome de uma doença, quando o seu próprio corpo começa a destruir o seu próprio corpo. Que doença é essa? Que doença é essa? Câncer. Quando uma parte do seu corpo começa a destruir a outra. Nós já vemos determinados rótulos agora, descobri agora, estava estudando essa semana, e eu vi hoje um novo termo da pauta do divórcio: infidelidade financeira. Que nome bonito para falta de vergonha na cara. Que nome bonito para falta de transparência dentro de casa. Que nome bonito para 2 corações orgulhosos que não prestam conta para ninguém. Se a gente não aprender a botar a nossa casa em ordem, a Bíblia diz que as tempestades virão e ela vai estar construída sobre a areia. E a Bíblia diz que a tempestade vai fazer o que com essa casa? Destruir. Tem tempestades na nossa vida que aconteceram para provar que estávamos alicerçados nos conceitos errados. Isso é bíblico. Jesus disse: eu vou voltar para pedir conta. E se você não presta conta para ninguém, me desculpe,
a sua casa está sobre a areia. Existem desordens físicas. Robert McCheyne, um dos maiores evangelistas do país de Gales, morreu aos 29 anos. A mensagem mais célebre dele foi: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. Estava falando dele. Com 29 anos, ele não cuidou da sua própria saúde e morreu. Olha para o irmãozinho que está do seu lado, dá um sorrisinho para ele. Diz para ele assim: como é que estão os seus exames, irmão? Está em dia? Ah, pastor, você está vindo aqui para falar de saúde? É claro que eu estou. Porque um corpo desajustado, nem toda depressão é emocional, muitas pessoas depressivas, falta lítio no seu corpo. São desordens biológicas. Nem tudo é demônio. Tem muita coisa que você não consegue cuidar de você mesmo. Ele está dizendo: Deus me abençoa. Deus, cara, tudo bem, eu já te dei um médico. Vai lá, faz um exame. Cuida do seu corpo, levanta de manhã. Cadê a galera que corre 5 horas da manhã aí? Tá amarrado. Mas se você não faz nada, faz alguma coisa, meu filho. Nem que faz 30 polichinelo lá, ó, vai lá, 30 polichinelo de manhã, faz alguma coisa. Porque isso vai te cobrar um preço amanhã. Seus exames estão lá, ó, faz anos que o médico não te vê. Você pode chegar lá e ter uma surpresa, como eu tive um ano atrás. Deus te deu uma mensagem e um corpo para você carregar. E talvez a desordem de não cuidar de você mesmo pode roubar de você toda a prosperidade que Deus quer fazer na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te desse hoje R$1 milhão, na sua conta você ficaria feliz? Sim ou não? Do que adianta ter R$1 milhão na sua conta e estar doente? Por isso que nós precisamos alinhar. Ordem, luz. Eu acredito que todos nós podemos olhar para a nossa vida e encontrar níveis de desordem aqui essa noite. Pelo menos eu gastei 40 minutos falando sobre desordem. E você pode dizer: Deus, eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho coisas para conquistar. E Deus está dizendo: ok, estou com você, põe tua casa em ordem. O grande problema é que as pessoas acham e pregam como se Deus não quisesse fazer. A Bíblia diz em Romanos que Deus é galardoador daqueles que o buscam. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero, foi eu que promovi, foi eu que fiz e eu quero te abençoar. Mas tem de modo operandi, tem formas de fazer. E eu não vou passar por princípios, por cima de princípios, só por ser um cara legal e esforçado. Se você quer, põe sua casa em ordem. Então eu não sei qual área da sua vida, mas eu acredito que aquele que pode acender uma lâmpada aqui essa noite é o mesmo que pode transformar o caos num jardim. Eu quero profetizar sobre a sua casa, que a sua casa será um jardim, não será mais um caos. Eu quero declarar que seu casamento não vai ser mais um caos, seu casamento será um jardim. Eu quero declarar que a sua vida espiritual não vai ser mais um caos, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida profissional será um jardim aonde Deus pode entrar e através disso ser glorificado em nome de Jesus. Aleluia! 2 Coríntios diz: todos nós, com a face descoberta. Como? Com a face descoberta. Contemplamos a glória de Deus. A imagem dele estamos sendo transformados de glória em glória. De glória cada vez
maior. É o que Paulo está dizendo. Se vocês descobrirem o seu rosto, se vocês se mostrarem, se vocês tirarem o véu, então vocês vão ver a glória de Deus sobre a vida de vocês. O problema da prosperidade não está em Deus. O problema da prosperidade está em nós. Nas desordens que nós insistimos cultivar. Mas eu acredito, eu queria que você ficasse de pé. Eu acredito que Deus é suficientemente capaz de transformar essa situação. Eu acredito que o mesmo Deus que acendeu uma lâmpada no primeiro dia é o mesmo Deus que separou as águas. É o mesmo Deus que separou as águas de cima das águas de baixo. Que criou a relva, que criou o campo, que criou os animais. Sabe, uma das coisas mais interessantes que eu ouvi, Deus separou as águas da terra seca. Deus criou um ambiente, mas Deus não criou os animais. Ele disse para a terra, libere os animais. Ele disse para os mares, produzam peixes. Preste atenção, preste atenção. Quando a nossa casa está ajustada, o ambiente da nossa casa começa a produzir sinais da presença de Deus. Quando nós entramos no lugar aonde Deus quer que a gente esteja, nas posições, nós ajustamos o ambiente, tiramos o caos, o próprio ambiente começa a produzir milagre da parte de Deus. Por isso eu quero te dizer uma coisa muito importante essa noite. A chave de tudo está em alinhar biblicamente a sua vida. Se você alinhar a sua vida biblicamente hoje, abrir mão de toda a bagagem que você não precisa carregar, permitir que Deus logue luz no meio da desordem, por si só, a sua vida vai mudar. Eu quero que você feche seus olhos. Se existe alguma área do que eu disse, ou em outras que eu não disse, mas o Espírito Santo está mostrando para você, que estão em desordem, eu queria que você fechasse seus olhos, queria que você erguesse suas mãos. Se você sabe que existem coisas a serem alinhadas, que não estão alinhadas, talvez você chegou aqui, ouviu tudo isso, e está dizendo, pastor, mas eu não sei o que eu vou fazer. Não pense, faça. Paga o preço para não carregar mais pesos. Decisões radicais alteram destinos. Decisões radicais alteram destinos. Talvez a sua vida está uma desordem essa noite. Mas Deus quer te encontrar no meio dessa desordem. A Bíblia diz que Ele veio e disse, haja luz. E houve luz. Se existe alguma área da sua vida que se encontra nesse lugar, meu irmão, eu queria que você levantasse seus braços e eu queria que você se rendesse ao Senhor Jesus.